Olá, eu sou a Ana Carolina e eu tô aqui porque eu tô me expondo, na verdade, porque eu tenho um sentimento guardado e que, acredito que esse é o único jeito de eu conseguir ajudar alguns amigos que eu vejo que sofrem muito pelo fato de não serem aceitos por serem gays. Eu, por muita sorte e por ter uma família maravilhosa, nunca tive esse problema de não ser aceito em casa pela minha orientação sexual, pela minha sexualidade. Mas eu tenho muitos amigos que sofrem demais e é apenas um jeito de tentar ajudá-los, já que eu ainda não encontrei outros meios, até porque falar diretamente com a família não é da minha conta, eu não posso me intrometer e viver a vida de ninguém. Mas eu acredito que esse talvez seja um jeito de ajudar não só eles, como outras pessoas que passam pelo mesmo problema. E só falar alguns pontos importantes para os familiares, se algum dia chegarem a ver esse vídeo, que eu acho que é muito difícil, mas quem sabe, talvez eu ajude uma pessoa, talvez eu ajude duas, talvez nenhuma. Mas pelo menos ficar parada e vem tudo isso eu não consigo, assim. Dói muito ver as pessoas que eu gosto sofrerem por não serem aceitas em casa pelos pais ou pelos irmãos, família. Então, o primeiro ponto que eu acho que que todo mundo diz e que é óbvio é que ser gay, ser homossexual não é uma opção. Ninguém escolhe passar por preconceito, ninguém escolhe não poder andar de mão dada na rua, ninguém escolhe não poder beijar um parceiro no meio da rua e tá correndo o risco de sofrer preconceito. Ao mesmo tempo que está correndo o risco de apanhar, de ser agredido verbalmente e fisicamente. Então, assim como a gente não escolhe ser heterossexual, assim como a gente não escolhe ser destro ou canhoto, assim como muitas coisas simplesmente são, ser gay também, a gente simplesmente é. Acho que não tem por que eu entrar no fato de ser genético, ser comportamental, do que seja. A gente simplesmente não tem escolha, ninguém escolhe o caminho mais difícil, e esse é sim o caminho mais difícil. Então, é um fato, assim, não tem como ir contra, não tem como deixar de ser gay, como muita gente acredita que há uma cura gay, não existe. A outra coisa é o fato de quando você descobre que um filho é gay, você tem, querendo ou não, quebra aquela imagem de ter uma foto do filho com uma mulher ou da filha com um homem e os filhos, querendo ou não, essa imagem de uma família é quebrada. E aí tem que reestabelecer uma nova imagem, que talvez sejam duas mulheres, dois homens. E ser gay não significa não ter filhos, não dar netos para os pais, não dar sobrinhos e afim. Hoje em dia tem tantas tecnologias e tantos jeitos que o fato de ser gay não significa não ter uma família ou ser sozinho no mundo. Não sei se alguém acredita nisso, acredito que não, mas hoje em dia, se você tem um filho gay, um irmão, ou whatever, não é por isso que você não vai ter netos ou sobrinhos ou qualquer outra coisa. Afinal, família é muito mais do que apenas o sangue, né? Acho que é muito mais o cuidar e o estar junto. Outra coisa aqui que eu escrevi é: ser gay não vai mudar a essência do seu familiar. Ser gay não vai mudar o jeito e o caráter dele, o estilo de vida dele. Não vai deixar ele ser menos carinhoso, menos bravo, menos explosivo, menos estudioso. Não vai mudar nenhuma característica. É simplesmente o fato que ele gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Não vai mudar a pessoa que o seu familiar é de jeito nenhum. Pelo contrário, muitas vezes faz com que, por normalmente a gente já tem que ter essa cabeça um pouco aberta, tem que ter, tipo, essa aceitação, porque mesmo não acreditando, é muito difícil a gente se aceitar pra nós mesmos. É muito difícil você pensar e, cara, eu não, sabe, eu gosto de alguém do mesmo sexo. Pelo menos pra mim foi. Talvez não tenha sido pra algumas pessoas, mas pra mim, parar e pensar, caraca, eu não posso ir contra e eu realmente gosto de mulheres. Foi muito difícil. E uma vez que você se aceita, é maravilhoso. Mas até pra gente é difícil. E não mudou a minha essência, não mudou a pessoa que eu sou, o fato de eu gostar de alguém do mesmo sexo. A outra
coisa é a parte familiar, assim, a importância da família pra gente. Muita gente fala do preconceito do mundo e tal, o que é muito ruim, mas muitas vezes o preconceito e a não aceitação da família é muito pior do que o mundo não te aceitar. Porque se você é aceito pela família, o mundo pode estar contra, sua família está com você, você tem uma base, você tem um ombro para chorar, você tem onde chegar no final do dia e falar: mãe, tá difícil, o mundo não me aceita. Muitas vezes o primeiro passo para o mundo aceitar é a família aceitar. Sabe assim, do que vale o mundo se na sua própria casa você não é aceito? Então, se eu pudesse escolher ser aceito pelo mundo ou pela minha família, eu escolheria pela minha família, porque com ela do meu lado eu enfrento o mundo, entendeu? E agora, a partir do momento que sua família não te aceita, fica muito mais difícil de enfrentar o mundo. A partir do momento que você chega em casa, seu próprio pai, sua própria mãe, seu próprio irmão não te aceitam, fica muito difícil você ter a segurança e ter a autoconfiança suficiente de enfrentar o mundo e falar: meu, eu sou isso e ponto. Porque, meu, é muito mais importante a opinião da sua própria família do que de qualquer pessoa na rua, entendeu? Então, eu acho que assim, por não ser uma opção, eu acredito que nenhum pai, pelo menos eu acredito, que nenhum pai quer ver um filho sofrer. Nenhum pai. Que pai quer ver um filho sofrendo? E você não aceitar o seu filho é sim um motivo de muito sofrimento pra ele. Porque, cara, pra um filho, a gente sempre, pelo menos os filhos normais, eu acredito que sempre querem ser os melhores filhos pros seus pais. E a partir do momento que tem esse conflito de não aceitação, ele não pode mudar, porque ele não vai conseguir se atrair pelo sexo oposto. E se você não ceder, vai ter um conflito meio difícil de ser resolvido se você não ceder, entendeu? E a coisa assim, uma coisa que é o mais importante, eu acho. Não precisa. Você não precisa aceitar totalmente, não precisa ser melhor amigo do parceiro ou parceira do seu familiar, você não precisa sair com eles, mas respeita. Respeita o seu familiar pelo carinho que você tem por ele. É difícil esse processo de aceitação. É difícil você ter uma situação em comum que ainda, mesmo melhorando muito hoje em dia, ainda é bastante incomum em muitas famílias. Mas respeito acima de tudo. Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. E acho que se você se permitir um pouco mais a respeitar e a lidar com essa situação, você vai ver que não é a pior das situações. Pelo contrário, seu filho não vai estar matando, não vai estar roubando, é só homossexual, entendeu? E isso não prejudica ninguém, não afeta ninguém. Então, acho que é isso. Espero que... Eu sei que é uma visão bem simples da situação toda, mas como homossexual e sendo muito bem aceito pela minha família, pra mim é muito bom poder chegar em casa e me sentir em casa, entendeu? E não querer não estar ali ou não poder estar sendo eu mesma na minha própria casa. É muito bom ouvir dos meus pais a frase: eu aceito você do jeito que você é. E pra mim é muito difícil ver os meus amigos e queridos sofrendo pelo fato da família não aceitar as pessoas que eles são ou a sexualidade dos mesmos. É isso. Obrigada por quem ouviu. E espero ter ajudado alguém ou não motivado, mas até você, se você é gay e não é assumido, procure conversar com outras pessoas e acima de tudo, eu te desejo coragem, porque você tem que ter coragem de tanto se assumir quanto se aceitar pra si mesmo, assim. Então, é isso aí. Obrigada.